Olá, meus queridos da EJA, como estão vocês? Professora Eva Vilma, mais uma aulinha aqui com vocês hoje e sobre português. E aí, galera, como estão os estudos? Como estão as atividades? Estão respondendo, enviando para os professores? Envie. Vão lá no portal, como eu sempre venho falando. Busque lá mais alternativa, mais conhecimento. Tem várias matérias lá, várias aulas de outras, dos professores, de outros temas. Então, tudo é uma forma de curiosidade e de aprendizagem, certo? Mas não deixem de estar praticando ou buscando, correndo atrás aí do tempo, né? Perdido um pouco. Vão lá, acesse e envie para os professores de vocês. O nosso tema da nossa aula de hoje é sobre memórias literárias, certo? Tem no material de vocês, e vamos fazer aqui um pequeno, né, tour do material que eu fiz aqui também, explicativo para vocês. Vou compartilhar agora o que eu programei para vocês. Nosso papel de parede, é isso? Nosso EJA, Educação de Jovens e Adultos, está com uma característica assim, né, mais clarinha, diferente. Característica do gênero, memórias literárias, é o gênero de hoje. Vamos ver qual é essa característica desse tema. Pertinência ao tema proposto. O texto deve abordar, né, o tema, o lugar onde vivo, trazendo as memórias de um antigo morador que recupera a história do lugar. Então, a gente já fica assim, né? Memórias literárias. Então, deve ser o quê? A memória de uma pessoa. Também, de uma certa forma. Mas esse texto, como diz aí, né? História de um lugar, de um antigo, no caso, a memória de uma pessoa que contou que se passou, o que ocorreu antigamente. Bem, são essas memórias. Presenças de elementos dos gêneros memória. O que é que contém assim num texto que logo você vai descobrir? Há comparações entre o presente e o passado. Você vai ler o texto e vai ver essas comparações dos títulos, né? Há palavras e expressões que indicam uma época, situando o leitor no tempo passado. Usa adequadamente os verbos no pretérito perfeito e imperfeito. Refere-se a objetos, lugares e modos de vida que já não existiam ou se transformam. Evidencia sentimentos, emoções e expressões sobre os acontecimentos ou fatos, etc. Descreve quanto necessário o que querem dizer certas expressões antigas ou o significado de certas palavras em desuso. Evidências de realização de uma entrevista. O texto deixa transparecer que o autor fez entrevista para produzi-lo, recuperando lembranças de outro tempo relacionada ao lugar onde vive. Então, aí, no caso, vamos dizer assim, uma entrevista com uma pessoa bem conhecida, bem popular, está revivendo aquele fato que ocorreu, aquelas memórias daquele lugar, daquele lugarejo, daquele país. Então, pega-se uma pessoa e faz essa memória, esse memorando, né, que chamamos, e fica sendo uma memória literária daquilo que aconteceu naquela época, ali naquele local. Originalidade. O autor usou recursos que tornam o texto interessante, literário e enredam o leitor. O texto tem um título sugestivo.
Aspectos gerais de gramática e ortografia. Evita marcas de oralidade, concordância verbal, concordância nominal, pontuação, uso de maiúscula, uso de parágrafo, correção ortográfica e texto legível. Apesar que muitas das vezes, né, quem faz essas memórias sempre vai ter uma pessoa por trás, um redator, um professor de redação de português, para fazer todas essas correções, né? Que até a própria pessoa que conta suas memórias são pouquíssimas as que escrevem, né, que faz. Então, sempre é mais um escritor, um redator, que sempre sai em busca de refazer. A referência foi do caderno Se Bem Me Lembro, Memórias, página 65. Desse material, dessa pesquisa, para falar um pouco sobre memórias literárias. E o nosso desafio. Agora vamos a praticar. Faça um texto sobre suas memórias. E aí, conte lá do comecinho, todo mundo tem. E como tem muitas memórias. Boas, ruins, turbulentas, né? Mas todo mundo tem uma passagem, tem uma estrada a percorrer e a contar. Como diz a história, nem tudo são flores. Mas temos sim. Faça lá sua memória certinho e envie para o professor. Aqui tem o link da atividade e a mensagem da semana. Não deixe seu futuro nas mãos da sorte. Comece hoje mesmo a estudar e lutar pelo seu sucesso. Certo, pessoal? Se cuide, façam as atividades, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.